Deus. Amém, amados? Glória a Deus, amados. Pega a tua Bíblia, abra ela no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31. Hoje, amados, nós vamos dar mais um passo no nosso projeto de vida. Venha ao teu reino. Amém? Durante o ano de 2024, nós vamos trabalhar esse tema. Venha ao teu reino. E Deus quer falar algo, amados, ao nosso coração, para que nós possamos entender verdadeiramente o que Deus espera de mim e de você. Amém? Lucas 22, 31. Vamos lá? Quem não tem pode acompanhar na tela. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Amém? Fecha os teus olhos por um instante. Pai, nós queremos abrir o nosso coração neste momento e nós queremos nos render ao Senhor. Nós queremos, Pai, nos entregarmos nas tuas mãos e nós queremos, Pai, te pedir que a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça, Senhor, nos alcance. Eu convido você, igreja, a erguer a tua voz em oração neste momento. Coloca a tua vida diante do Senhor, abre o teu coração para Ele. Pai, nós estamos na tua casa, nós estamos na tua presença, Senhor. Nós queremos, Pai, glorificar e exaltar o teu santo nome, e queremos dizer, Senhor, que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da tua graça, nós precisamos do teu amor, nós precisamos da tua força. Por isso, Pai, vem nos sustentar, vem falar e vem ministrar o nosso coração nessa noite. O Senhor sonda, o Senhor conhece, e o Senhor sabe como nós estamos. O Senhor sabe o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando. Por isso, Pai, vem nos fortalecer. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade para ministrar ao nosso coração, para nos renovar, para nos fortalecer, para nos quebrantar. E que nós possamos, Pai, verdadeiramente sermos tocados pelo Senhor. Que a tua glória, Pai, venha ministrar aos nossos corações. E que a tua palavra, Senhor, venha impactar o nosso coração e nos levar, Senhor, a estarmos no centro da tua vontade. Eu coloco, Pai, humildemente a minha vida nas tuas mãos. Eu te peço, usa-me e capacita-me, Senhor, como instrumento, Senhor, como vaso, para que sejamos todos edificados através da tua palavra. E aquele que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amados, se alguém chegasse e perguntasse para você: você é cristão? O que você responderia? Pense. Se alguém perguntasse: você é cristão? Você realmente crê em Cristo? Você realmente entregou a tua vida para Ele? Você realmente tem buscado viver aquilo que Cristo tem para você? Se, amados, nós parássemos talvez por um instante e pensássemos: será que verdadeiramente eu já sou convertido? Sabe qual é que seria a nossa resposta? Será que nós realmente nos convertemos? Será que realmente nós mudamos? Porque conversão é isso, é mudança. Será que nós nos entregamos verdadeiramente a Cristo e Cristo é o centro de tudo e de todas as coisas da nossa vida? Talvez, amados, um questionamento que em primeiro momento nos possa até chocar. Pastor, eu já estou na igreja, eu tenho vindo nos cultos, e aí o senhor me pergunta se eu sou cristão, se eu já me converti, o senhor mesmo me batizou, talvez alguns vão poder dizer. Mas eu estou falando algo mais profundo, igreja. Eu quero levar você nessa noite a algo mais íntimo com Deus. Eu quero que você entenda, amados, que nessa noite que não é algo da boca para fora, mas é um estilo de vida.
É quando verdadeiramente nós entendemos, amados, que a nossa vida ela só tem sentido se for em Cristo. E que qualquer coisa fora de Cristo perdeu sentido. Então a minha vida, a minha família, todas as coisas, tudo passa a ter sentido se estiver na pessoa de Cristo. Quando nós olhamos, amados, para a história de Pedro, nós vamos ver, amados, um dos relatos de uma das grandes conversões da Bíblia. Alguém que realmente, amados, passou por um processo de mudança. Alguém, amados, que foi lapidado, transformado, foi mudando aos poucos. Alguém que saiu de um barco e se tornou um apóstolo. Não durante o tempo que caminhou com Jesus. Porque durante o tempo, amados, que nós vemos Pedro caminhar com Jesus, ele ainda não tinha se convertido. E quantos anos ele caminhou com Jesus? 3. Ele caminhou, amados, 3 anos com Jesus. Ele esteve lado a lado com Jesus nos maiores milagres. É o cara que andou sobre as águas. É o cara que estava no monte quando Jesus se transfigurou. Ele, Tiago e João. Quando Jesus entrou na casa de Jairo para ressuscitar a filha dele, quem é que estava lá? Pedro, Tiago e João. Quando foi cobrado o imposto, ele chegou para Jesus, e aí Jesus, foi cobrado o imposto. Jesus disse assim, pega um anzol, vai lá, lança na água, o primeiro peixe que tu pescar vai ter moeda na boca. Ele foi lá e fez e tinha. Ele viveu, amados, todas essas coisas, mas ele ainda não era convertido. 3 anos caminhando com Jesus, 3 anos ouvindo Jesus, 3 anos, amados, estando do lado de Jesus. Mas a conversão verdadeira, amados, ela veio acontecer depois que Jesus ressuscitou. Aquela conversão verdadeira que não é algo que eu apenas falo da boca para fora, mas é algo que vem de dentro e reflete em quem nós somos. Algo que reflete em quem nós cremos. Algo que muda, amados, o nosso interior antes de mudar o nosso exterior. Não é uma aparência externa que tem que ser mudado, porque essa é a parte fácil. O que tem que ser mudado, o que tem que ser convertido é o nosso eu interior. Isso, amados, é o que realmente precisa mudar dentro de nós. O nosso coração, amados, é o que realmente precisa se converter. Às vezes as pessoas se preocupam com o exterior, mas esquecem o coração. Jeremias, coloca para nós lá, Jeremias 17, 9. O profeta diz assim, ó, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Olha a afirmação que ele faz, ele está dizendo, o nosso coração, o teu coração é enganoso. Ele é corrupto. E ele pergunta, quem vai conseguir entender? Porque se nem nós mesmos, já não aconteceu com você que às vezes parece que a gente não se conhece? Às vezes a gente olha para o nosso coração e parece que hoje o nosso coração quer uma coisa, amanhã ele quer outra, depois de amanhã ele quer outra, e dali um pouco a gente está perdido e a gente não sabe o que quer. Porque o nosso coração muitas vezes ele parece que ele vai quicando. E aí, olha o que ele diz no versículo 10. Olha a resposta. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. O profeta está perguntando, Deus está respondendo e Deus está direcionando. Deus está mostrando para ele, ei, eu posso conhecer teu coração, eu sou o único que conhece o teu coração. Eu sei realmente o que passa dentro de você.
E ele, amados, ele nos afirma, o que realmente tem no teu coração é o que tu vai produzir. E o que tu produzir é o que tu vai receber. O que nós temos que entender, amados, é que às vezes nós podemos estar falando, mas o nosso coração longe de Deus. Quem é que lembra da história quando Moisés viu a sarça ardente? Amém? Quando Deus está falando com ele, ele ficou em dúvida. E aí Deus diz para ele assim: Moisés, mete a mão na tua roupa. E ele meteu a mão. Tira. Quando ele tirou a mão da roupa, o que tinha acontecido com a mão dele? Tinha ficado leprosa. A lepra significa o pecado. Mostra que o coração de Moisés ainda não estava tratado. Mostra que aquele coração que fazia 40 anos que tinha saído do deserto, ainda não estava totalmente tratado. Passou-se o tempo, mas ainda tinha coisas dentro do coração que ainda não estavam tratadas. E aí muitas vezes, amados, aquilo que eu e você estamos fazendo, é apenas aquilo que eu e você temos no nosso coração. Muitas vezes, amados, o que nós estamos dando para Deus, ou muitas vezes o que eu e você estamos dando para as pessoas, é aquilo que tem dentro do nosso coração. Então, amados, se nós estamos feridos, se nós estamos magoados, se nós estamos tristes, não tem como nós vivermos com um sorriso no rosto. Não tem, amados, como nós estarmos no fundo do poço e dando pulos de alegria. Não tem, amados, como alguém ter sido traído, ter sido ferido, alguém que está decepcionado, e dizer que está tudo bem. Muitas vezes nós nos decepcionamos com nós, nos decepcionamos, amados, com pessoas, nos decepcionamos com a nossa família, nos decepcionamos com as nossas atitudes, porque muitas vezes, amados, o que nós queríamos fazer, nós não fizemos. Mas aí o que fizemos é o que não queríamos. Parece que o nosso coração, ele nos engana e nos leva a fazer o errado ao invés do certo. Porque algo, amados, ainda dentro de nós não mudou. Ainda há algo dentro, muitas vezes, lá no fundo do nosso coração, que nós não estamos permitindo Deus tratar. E sabe, amados, o que é interessante? Eu tive algumas experiências essa semana, amados, que foi... O ser humano, amados, ele só não é mudado por Deus se não quer. E sabe o que é o mais impressionante? Que grande parte não quer. As pessoas não querem realmente se entregar a Deus. Muitas vezes as pessoas preferem carregar as suas dores, os seus traumas, as suas tristezas, e não deixam Deus tratar. Muitas vezes as pessoas não conseguem liberar um perdão, mesmo sabendo que aquilo só está fazendo mal para ela mesma, mas não consegue. Muitas vezes tu vê um casal, uma família se destruindo por causa da dureza do coração das pessoas. E aí, amados, nós vamos vendo que muitas vezes este coração, que às vezes pode gritar por Deus, que pode levantar as mãos, que pode adorar o Senhor, mas ainda no fundo está contaminado. Ainda no fundo, amados, esse coração não está tratado. E aí, amados, o nosso caráter, ele apenas vai refletir o que nós somos. Não dá nem para se dizer que é um ditado, mas é um ensinamento que eu aprendi alguns anos atrás. Tu quer conhecer o caráter de uma pessoa? Dê poder a ela. Não é assim? E rapidinho ela mostra quem ela é. O ser humano é assim. Quando pensa que tem um grauzinho, agora eu já posso pisar. Não é assim?
o caráter só está refletindo aquilo que ele está guardado dentro do seu coração. Mas pastor, faz tantos anos que está na igreja, faz tantos anos que está perdendo de ser tratado por Deus. Apenas está dentro da igreja, mas não está em Deus. Nós precisamos, amados, entender que as nossas atitudes muitas vezes apenas estão refletindo como está o nosso coração. Então, às vezes, nós olhamos para nós mesmos e dizemos: por que eu sou assim? Por que eu faço assim? É como Paulo disse aos Romanos: é porque o pecado ainda reside em mim. Reside aonde? No meu coração. E que muitas vezes, amados, por nós não nos convertermos verdadeiramente, ele ainda ocupa lugar. Quando nós olhamos, amados, para a história de Pedro, nós vamos ver isso. Quando nós conseguimos olhar para isso, nós vamos perceber. Amados, Deus, Ele sonda e Ele conhece a intenção do meu e do seu coração. Amém? Deus sabe quando nós nos achegamos a Ele e por que nós estamos nos achegando. Deus sabe, amados, quando nós estamos orando, se a nossa oração é verdadeira ou não. Deus sabe, amados, se nós apenas estamos querendo o benefício ou nós estamos querendo o dono da bênção. Ele sabe todas as coisas. Por isso, amados, que quando nós olhamos para essa situação, nós vamos ver, amados, que Jesus Cristo, Ele foi preparando os seus discípulos para a sua partida. Ele foi falando: olha, é necessário que eu vá para Jerusalém, é necessário que eu padeça nas mãos dos gentios, dos fariseus, dos doutores da lei, que eu seja preso, condenado, crucificado, que eu morra, mas não se preocupem, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus disse para os seus discípulos: olha, vocês vão me abandonar, como está escrito, e ele usa a palavra: fere o pastor e as ovelhas dispersam. Tudo isso ele foi fazendo para preparar os discípulos. E nós vemos Pedro na sua arrogância, por se achar acima, dizer: não, eu não. Pode os outros te abandonar, mas eu não. Eu vou contigo até o fim. Se tiver que ir para a prisão, eu vou. Se tiver que morrer contigo, eu vou. Você já não escutou aquela expressão? Tamo junto? Cuidado. Às vezes é só uma expressão. Nós vamos ver, amados, olha o que o texto diz. Coloca para nós versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Alguém já usou peneira? Tu bota lá, de repente, uma farinha que está empolada, tu começa a peneirar. A farinha que está fininha passa, mas o que está embolotado fica. E o que é feito com este embolotado? É jogado. O que a palavra está dizendo? Satanás queria te peneirar, Pedro, e tu seria jogado fora, porque o teu coração ainda não está totalmente transformado, porque a tua vida ainda não está totalmente mudada. Pedro, Satanás queria te derrubar. E aí, amados, eu e você, nós temos que aprender uma coisa: somente Cristo pode nos proteger. Somente, amados, Cristo pode nos dar vitória em meio a toda situação que eu e você enfrentamos. Amados, enquanto que eu e você não entendermos que nós precisamos estar em Cristo, que nós precisamos depender de Cristo, nós vamos viver a história do crente gangorra. Quem sabe a história do crente gangorra? Sabe o que é o crente gangorra?
um dia está em cima, e no momento seguinte, um dia está muito bem, no outro está... E assim a gente vai vivendo. Picos, quedas. Picos, quedas. Por isso que Jesus é quem intercede para que eu e você não sejamos peneirados. Por isso que é Jesus que trabalha, amados, ao nosso favor. Porque se a nossa fé realmente for provada, a pergunta é: quantos de nós permaneceríamos? Quantos de nós, amados, permaneceríamos firmes no Senhor, se o Senhor realmente resolvesse provar nossa fé, como, por exemplo, ele fez com Abraão? Abraão, vai e sacrifica o teu filho. Quantos de nós faríamos? Quantos de nós estaríamos dispostos? Não tem problema, daqui um facão, vou pegar meu filho, vou levar lá e vou sacrificar. Faríamos? Talvez só aqui acabaria os crentes. É a misericórdia, amados. A misericórdia de Deus que se renova todos os dias na minha vida e na sua vida é o que ainda nos mantém de pé. Porque se não fosse o que Cristo fez naquela cruz, se eu e você, amados, hoje vivêssemos pela lei, ou tentarmos viver pela lei, nós já estamos condenados à perdição. Por isso que, amados, hoje nós vivemos pela graça. Por isso que hoje eu e você nós temos que aprender a viver pela fé. Por isso, amados, que eu e você nós precisamos entender o quanto eu e você nós precisamos de Cristo. Olha o que ele vai falar no versículo seguinte. Eu, porém, orei por você. Olha o que Jesus está dizendo. Pedro, eu orei por você. Eu intercedi por você. Eu me coloquei em intercessão pela tua vida. Para quê? Para que você não fosse peneirado. Jesus estava dizendo: Pedro, eu sabia que se tu fosse peneirado, tu não passaria. Eu sabia que se tu fosse peneirado, tu cairia. Sabe por quê, amados? Porque o Senhor conhece as nossas forças. Ele conhece as nossas fraquezas. E Ele sabe todas as coisas. Por isso que Ele diz: para que a sua fé não desfaleça. Para que a sua fé não desfaleça. A pergunta é, amados, quantas vezes eu e você já desfalecemos na fé? Quantas vezes eu e você já caímos na nossa fé? Já pensamos em jogar tudo para cima? Pensamos em abandonar todas as coisas. Por quê? Ah, pastor, porque a luta está muito grande. E é só uma crisezinha. Quantas vezes, amados, eu e você temos virado as costas para aquilo que Jesus já fez na nossa vida? Por detalhes. Quantas vezes, amado, nós estamos virando as costas para Cristo e trocando Ele por qualquer outra coisa? Por isso que Ele diz: e você, quando voltar para mim, e aqui, amados, esse voltar para mim, eu gosto da versão dessa Bíblia aqui, que diz, o voltar para mim. Ele está dizendo: Pedro, quando tu te converter, quando tu voltar realmente para mim, quando tu te converter a mim, porque Pedro ainda verdadeiramente não tinha se voltado para Cristo, não tinha ainda se convertido verdadeiramente a Cristo. Como que nós sabemos disso? Não pelo fato dele ter negado Jesus, mas pelo fato, amados, dele estar preparado com uma espada para defender Jesus contra os religiosos. Ele estava preparado. Não, se alguém vier fazer alguma coisa para Jesus, eu vou estar preparado com uma espada. E aí quando foram prender Jesus, ele deu de mão na espada e saiu cortando a orelha. Eu disse assim: ô Pedro, te liga, cara. Se eu fizer assim, vem 12 legiões de anjos aqui e acaba com tudo isso aqui. É só falar uma vez, meu pai manda. Tu acha que eu preciso que tu me defenda? Mas Pedro ainda não tinha entendido isso. Pedro, ele ainda não tinha entendido. Sabe por quê? Porque ele estava vivendo ainda o evangelho do seu jeito. Era do jeito de Pedro. Muitas vezes eu e você ainda estamos vivendo o evangelho do nosso jeito.
não o evangelho de Cristo. Por isso que ele diz: quando você voltar para mim, quando você se converter de verdade, fortaleça os seus. Só quem realmente, amado, se converte de verdade vai conseguir fortalecer os mais fracos. Vai olhar muitas vezes para o pecado do mais fraco e não vai apontar o dedo, mas vai chegar do lado e vai dizer assim: vem cá que eu vou te ajudar. Não vai sair contando para todo mundo, mas vai dizer: vem cá que nós vamos orar por ti. Porque muitas vezes, amados, o que as pessoas estão querendo é apenas uma ajuda. E muitas vezes a maioria dos cristãos está pronto para condenar. Muitas vezes as pessoas estão só pedindo ajuda, mas as pessoas não estão prontas para ajudar. Por isso que ele diz: Pedro, quando tu realmente te converter, fortaleça os outros, fortaleça os teus irmãos. Muitas vezes, amados, nós olhamos para a nossa casa, muitas vezes nós olhamos para a nossa família, e diante da nossa religiosidade julgamos os outros. Muitas vezes, diante da nossa religiosidade, nós condenamos já os outros. Diante da nossa religiosidade, nós já determinamos: é inferno. E às vezes estamos que nem Pedro, com o coração contaminado ainda, fazendo que nem os fariseus, falando um evangelho, mas não vivendo. Por isso que ele diz: Pedro, tu precisa te converter, Pedro. Agora para pensar um instante comigo. Jesus diz para quem se converter? Diga, para Pedro. Pedro andava com quem? Quantos anos? Viu milagre? Viu cura? Viu libertação? Viu pessoas sendo ressuscitadas? E Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, te converte. Pedro, tudo que tu viu, todos os milagres, tudo que tu ouviu, Pedro, tu estava lá sentadinho do meu lado no sermão da montanha, tu viu eu multiplicar pães e peixes, tu viu coisas maravilhosas, extraordinárias acontecer, Pedro, mas eu tenho uma coisa para te declarar, Pedro: te converte. O que eu e você, amados, precisamos entender: nós precisamos realmente nos converter a Cristo. Se eu e você, amados, queremos que o reino de Deus se manifeste na nossa vida, se nós queremos tomar posse das promessas, se nós queremos tomar posse das bênçãos, se realmente nós queremos, amados, viver tudo que Deus tem para a nossa vida, tudo passa por uma conversão verdadeira. Ah, mas é que eu queria que fosse assim. Ah, mas se o pastor pregasse desse jeito. Não, mas se a igreja fosse assim. Não, mas se a Bíblia tirasse isso aqui. Amados, não é Deus que tem que mudar, não é o evangelho que tem que mudar, é nós que precisamos nos converter. É nós que temos que olhar e dizer: se a Bíblia está dizendo assim, então tá, vai ser assim. E eu não vou fazer, amados, com peso no coração. Como ele mesmo diz, quando ele fala a respeito das ofertas: se tu for trazer no altar, mas com peso do coração, se não for com alegria no teu coração, então nem dá, porque isso não vai valer nada diante de Deus, porque tu está fazendo por obrigação. E nós não temos que ser cristãos, amados, por obrigação. Nós temos que ser cristãos, amados, porque entendemos que precisamos verdadeiramente ser filhos de Deus. Nós somos criados para ser filhos de Deus. Nós somos chamados, nós fomos resgatados por Cristo para viver como filhos de Deus. Então eu e você, nós precisamos entender isso e nos convertermos de verdade a isso. E amados, pensa num processo difícil, é a nossa conversão. Porque muitas vezes, amados, nós olhamos, vamos olhar. Paulo era fariseu, perseguidor dos cristãos. Ele teve que cair do cavalo, literalmente, ficar cego para reconhecer Jesus.
Aí nós pegamos o outro lado da história, nós pegamos um cego chamado Bartimeu, que não enxergava, mas que quando ouve que Jesus Cristo está passando, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um cego que estava enxergando muito mais do que pessoas que começaram a repreender ele. Um cego que estava declarando quem era Cristo, e aqueles que estavam enxergando ainda não tinham percebido. Ou talvez a história de uma mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue e que creu no seu coração e dizia: eu não preciso nem que ele ore por mim, eu não preciso nem que ele toque em mim, se eu apenas tocar na orla da veste, o milagre já vai acontecer. Aí muitas vezes a gente recebe uma oração, é impostos as mãos e a gente fica pensando: será que agora vai dar certo? Sei não, acho que o pastor não estava muito bem hoje, acho que eu vou ter que ir em outro. Aí nós vamos ver a história, por exemplo, de duas irmãs que perderam um irmão, Marta e Maria. Elas eram conhecidas de Jesus, eram amigas. Só que quando Jesus chega lá, o que as duas disseram? Ó, Senhor, chegou atrasado. Ô Jesus, ó, passou do tempo. Faz 4 dias que está morto, agora não adianta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não é a morte, amados, que determina o que Jesus faz ou não faz. Quem determina é Ele, porque Ele é o Filho de Deus. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Por isso que Ele diz na sua palavra, amados: o que nós ligarmos na terra será ligado nos céus, o que nós desligarmos na terra será desligado nos céus. E aí a pergunta, amados: o que nós temos ligado diante do Senhor, o que nós temos desligado diante do Senhor? Será que, amados, verdadeiramente nós estamos entregando a nossa vida a Cristo? Ou apenas passeamos na igreja, falamos de Deus? Essa semana, amados, eu estudando a palavra, e aí o que eu lia falava algo que me chamou a atenção. Por que tem pessoas que não falam de Jesus, mesmo se dizendo cristãs? Você já parou para pensar? Por que tem pessoas que são... Obrigado. Por que tem pessoas que estão na igreja, mas não falam de Jesus? A pergunta é: será que elas verdadeiramente têm Jesus no coração? Porque eu só vou poder falar daquilo que eu realmente vivo. Nós precisamos começar a olhar para dentro de nós, amados. Precisamos começar a enxergar Cristo. Porque se eu e você olharmos cada um para dentro de nós e não enxergarmos Cristo, o que vai estar dentro de nós? Por isso que Ele diz: quando tu te voltar para mim, quando tu te converter, fortaleça os teus irmãos. Olha o que Ele diz no versículo 33. Porém Pedro respondeu: eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para... Olha a arrogância de Pedro, olha a prepotência de Pedro. Jesus tinha acabado de dizer: Pedro, eu orei por ti porque Satanás queria te peneirar. E agora ele bate no peito e diz: não, eu sou o cara. Amados, quando o orgulho e a soberba falam mais alto na nossa vida, eles nos impedem de nós nos rendermos e nós nos convertermos a Cristo. Porque sempre vamos achar que nós podemos fazer as coisas do nosso jeito. E não temos humildade o suficiente para reconhecer que nós precisamos de Cristo. Esse orgulho, essa vaidade, falava tão alto dentro de Pedro, que ele diz isso: eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. E olha a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. E o que aconteceu? Ele negou.
Quem de nós já condenou Pedro por ter negado? Quem de nós já condenou Judas por ter traído? E às vezes nós estamos fazendo a mesma coisa ou até pior. Às vezes nós estamos negando Jesus mais do que Pedro. Estamos traindo Jesus mais do que Judas. Quando verdadeiramente, amados, nós não nos convertemos. Nós vamos viver o evangelho, amados, que nos agrada. Vamos fazer aquilo que é do nosso jeito. E vamos trazer o evangelho para o nosso agrado. E não vamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Esquecemos, muitas vezes, de quem nós somos. De quem nós fomos chamados para ser. Sabe o que diz em 1 Pedro? Coloca para nós lá, 2:9. Vocês, porém, são geração eleita. Olha o que a Bíblia vai dizer, ó. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa. Olha o que ele está dizendo, amado, sobre você, sobre mim. Ele está dizendo, você é uma geração eleita. Ei, eu e você somos uma geração eleita. Eleita para quê, amados? Eleitos para morar no céu, eleitos para sermos chamados filhos de Deus, eleitos para sermos curados, para sermos tratados, para sermos restaurados pelo Senhor. A palavra, ela vai nos dizer, amados, nós somos sacerdócio. Eu e você podemos nos achegar ao Pai. Basta você abrir, basta eu abrir o nosso, se nós abrimos o nosso coração, amados, nós nos achegamos a Ele. Você pode ser sacerdote dentro da tua casa. Olha o que ele vai dizer, amados, nação santa, não tem pecado. É quando nós dizemos, isso aqui não me agrada, eu não quero mais isso. Ele vai dizer, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você pertence a quem? A tua vida pertence a quem? E aí ele vai dizer, a fim de proclamar, falar, anunciar, declarar aonde nós estivermos, as virtudes daquele que nos chamou da onde? Da onde ele chamou? Eu sei da onde ele me chamou. Da onde ele chamou? Das trevas. Para onde? Para a sua maravilhosa luz, para Jesus, porque ele é a luz do mundo. É o que eu e você precisamos entender. Jesus Cristo, amados, é tudo o que eu e você precisamos. Mas nós precisamos nos converter a Ele. Nós precisamos realmente nos rendermos a Ele. Nós precisamos, amados, abrir mão de tudo e nos entregarmos a Cristo. Porque senão, amados, nós vamos cair nas astutas ciladas do diabo. E vamos padecer nas suas mãos, nas suas garras. E vamos sofrer. Aí talvez nós vamos olhar para a nossa vida e vamos dizer, eu tenho tudo para estar bem, mas não estou. Aí você está entendendo o porquê. Amados, eu e você, nós podemos passar pelo deserto, e o deserto é o lugar onde mais Deus trabalhou. Passar pelo deserto faz parte da vida de todos nós. Mas morar no deserto, amados, é para quem não se converteu. É para quem sabe que tem um caminho, mas não sai dele. Fica parado. Fica plantado. Não muda de atitude e espera que as coisas deem certo. Eu e você, amados, precisamos nos entregar a Cristo. Amados, é possível alguém ouvir o Evangelho. É possível alguém viver milagres e ainda não se converter. É possível alguém viver uma vida dentro de uma igreja e ainda não se converter. Porque o que vale, amados, muitas vezes não são as atitudes externas que nós estamos fazendo diante das pessoas. Porque o que Deus vai sondar é cá no fundinho. Pastor, o meu coração está ferido, o meu coração está sangrando. Está porque quer. Porque Jesus quer te ajudar. Muitas vezes, amados, nós estamos caindo porque nós não estamos nos rendendo a Cristo.
Nós precisamos, amados, nos entregarmos ao Senhor verdadeiramente. Te coloca em pé, amados. Amados, uma conversão verdadeira não depende de ninguém. Não depende de Deus. Depende única e exclusivamente de nós. É quando eu e você olhamos cada um para dentro de si e entendemos: eu preciso desse Jesus. Desesperadamente eu preciso desse Jesus na minha vida. Desesperadamente eu preciso que Ele seja o centro da minha vida. Coloca, amados, a tua vida diante do Senhor neste momento. Quantas pessoas, amados, já se perderam na sua caminhada por causa de pessoas, por causa de situações que aconteceram muitas vezes dentro de igreja. Quantas pessoas esfriaram na sua fé. Quantas pessoas se magoaram, se decepcionaram. Quantas coisas aconteceram ao longo da nossa vida que talvez fecharam o nosso coração e hoje nos impedem de nos convertermos a Cristo. Abra o teu coração verdadeiramente ao Senhor e te renda a Ele. Coloque agora a tua vida diante do Senhor. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor como igreja. Nós nos colocamos diante do Senhor como os teus filhos. E nós declaramos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Mas neste momento nós queremos te pedir perdão. Perdão, Pai, pelos nossos erros, pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, por não entregarmos verdadeiramente o nosso coração na totalidade ao Senhor. E ainda permitirmos que coisas que não provêm de Ti ainda façam parte do nosso coração. Perdoa-nos, mas nos ajuda. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo, que é quem intercede por nós junto ao Pai. Venha nos ajudar nessa luta, venha nos ajudar nessa caminhada, venha nos ajudar na nossa conversão. Vem mudar a nossa mente, a nossa mentalidade. Vem tocar no nosso coração, vem nos converter. Nós precisamos disso. E nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda. Porque se o Senhor não nos ajudar, nós não vamos conseguir. Por isso que nós clamamos ao Senhor nessa noite. Ajuda-nos a verdadeiramente, Pai, nos convertermos ao Senhor. Em nome de Jesus.